Galera, pessoal que já está aí, Bruna Soloca, a Jessi, né? Todo mundo aí entrou, beleza. Mas é a minha primeira vez aqui. Eu acho que não sei se o Daniel é a primeira vez ou também não. Eu também. Mas a gente não sabia como fazer. Entende? Então agora estamos aqui, tranquilo, é isso mesmo. Sábado à tarde, todo mundo descontraído, beleza pura. Agora vamos ter esse papo gostoso aqui com esses nossos irmãos abençoados, né? Então, voltando, Daniel, tu vai ter que ouvir tudo que eu falei de novo, né? Que eu e o Daniel já estava aqui, ó, altos papos e ninguém nos ouvindo. Tava no ensaio. Tava no ensaio. Gente, muito legal estar com vocês aqui, né? Nesse roteiro Espaço Aberto da PIB, né? Sem Fronteiras, como eu estava falando ainda há pouco. É um espaço que a PIB criou depois que houve essa pandemia, quando começaram as ondas das lives, né? E justamente para conhecer pessoas que moram fora do país e que passaram por aqui, enfim, né? E hoje nós temos um casal assim, quando o Euclides me convidou, né? Que o Euclides sinceramente apresenta esse quadro aqui, mas quando o Euclides me falou que era o nosso irmãozinho amado, né? Daniel Messina, eu digo, não. Ele me convidou, mas Guto, pode quebrar esse galho. Cara, isso não é galho para quebrar, isso é uma coisa que a gente faz com muito amor. É uma árvore inteira! Exatamente, é uma árvore inteira, porque eu amo demais o Daniel Messina, a Ashley também, a gente aprendeu a amar a Ashley. A Ashley entrou na nossa vida um pouquinho depois, né, Ashley? Mas é isso aqui, agora eu vou ter um papo com vocês, Dani. E eu queria que vocês se apresentassem aí para muitas pessoas que nunca te viram na PIB, ou que está há muito tempo, né? Quem tu é, enfim, dá um bate-papo aí com a gente aí, por favor, Dani. Claro, seria um prazer. O tio acha que o Euclides falou para tu abaixar um pouco a câmera para vocês aparecer um pouquinho mais a nível o rosto de vocês, que está muito para cima, assim. Isso. Então, como vocês já viram aí no meu Instagram, né, DC Messina, então meu sobrenome é Messina, claro que vocês conhecem esse... vocês estão com 2 telefones aí, tio? Não, um só. É porque está dando feedback. Não é assim. Deu, agora. Beleza, ok. Então, Daniel Messina, meu pai é o Sérgio Messina, né? E é o pastor aí da PIB hoje. E eu cresci na PIB, né? Nasci em Florianópolis, eu, o Jonas e o Lucas. O Lucas, inclusive, hoje mora aqui nos Estados Unidos, em Maryland, com a sua esposa, a Paulinha, e os seus filhos. E eu já estou aqui nos Estados Unidos agora, acho que 18 anos esse ano, né? Inclusive, mês passado foi o meu aniversário de 18 anos aqui nos Estados Unidos. Então, isso significa que metade da minha vida eu vivi no Brasil e agora nos Estados Unidos, né? Então, sim, fui criado aí em Florianópolis, né? Surfando, pescando, jogando bola, tal. Só coisa boa. E tio Guto é pai para mim, né? É o meu segundo pai, é especial demais. A gente cresceu junto, né? Fizemos muitas férias juntas, Garopaba, Floripa. A gente, acho que se eu lembro correto, tio, a gente foi para Minas Gerais junto, é isso? Vamos lá para Minas Gerais. Eu lembro que eu nunca vou esquecer dessa viagem, que meu pai é um sem vergonha, minha mãe é uma sem vergonha, que deixaram eu pegar tanto sol que eu fiquei... Então, foi nas águas termais, né? Foi, cara. Olha, cara, nunca passei tanta dor na vida. Mas deixa de lado, né? Nós vamos agora falar as coisas ruins do meu pai, porque senão... Já esqueci, já perdoei, fiz veredas antigas e tudo. A Pérez já tá aí de novo. Eu fiz muito... Ele já fez com filhos deles, então ele pode... Isso, muito psicólogo, essas coisas aí, mas eu já perdoei meu pai. Mas, então, eu lembro, tá falando com o tio antes de ter um probleminha que deu aí, né, que por muitos anos o Pedro, a Renata, eles iam pra escola com nós, a gente fazia carona junto e juntava todos dentro do carro, ia junto, e a gente jogava piadinha um pro outro, né, não piadinha, pegadinha, aí tava essas pegadinhas e tal, aí o Pedro se indignou, quase chorando, falou, tu és
tu és um ovo em pé! Aí a gente gozamos mais ainda dele, né? Nunca esqueci dessa, foi a melhor pegadinha do mundo. Foi legal. Mas tem um histórico bom, né? Então eu fui discipulado pela tia Sônia, que hoje mora em Garopaba, mas tia Sônia discipulou eu, o André, Gustavo, Saulo, David, vários. Muita bagunça. Eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 13 anos. Assim, realmente, né, me arrependi dos meus pecados. E dos 13 aos 16, eu me envolvi aí com um grupo de louvor. Já aquela, inclusive, tá aí, aquela é irmã para mim, né? O Marcos é tudo família, né? O Gerson, o Patrick, todo mundo. O Patrick também, inclusive, hoje é família, né? Que casou com a Gabriela. Mas dos 16 anos até 18, eu tocava saxofone. Acho que o primeiro saxofonista da igreja aí da Bíblia. Coisa linda. Fui eu, né? Então fala para os outros aí que eu... Não, tô brincando. Mas então a gente fez muito louvor, inclusive com o Gerson a gente ia para Brusque, ia para Laguna. A igreja de Capoeira. Vocês foram Capoeira, muito, né? São José, tudo quanto é lugar, né? Isso. Então tem um histórico muito legal e eu e a Ashley já estamos casados há 13 anos e temos 3 filhos. Daqui a pouco a gente mostra isso para vocês. O Joel tá aqui. Peraí, deixa eu mostrar o Joel para vocês rapidinho. Joel. Aqui brincando no chão. Olha lá o Joel lá. Eita, coisa boa. Ó. Coisa linda, o tio Guto. Os brinquedinhos. É o mais novo. Isso. E essa é minha esposa, Ashley. Deu de falar, deixa ela falar agora. Fala um pouquinho, Ashley, para nós, por favor. O que eu falar? Eu não tenho nada para falar. Fala Sobre a tua vida, onde é que tu nasceu? Eu nasci aqui nos Estados Unidos, lá no estado do Illinois. Conheci ele lá na universidade e começou a aprender português quando a gente casou. Porque não sabe nada. Ashley, vocês estão quanto tempo casados mesmo? 13 anos. 13. Então, em 13 anos, tu aprendeu bastante, né? Não está nem quase com sotaque aí de brasileiro. Mas foi. A Ashley é uma pessoa também... Ouvisse essa? Fala aí de novo, vou falar. Olha só. Quê? Presta atenção, peraí. Se quer, não quer dizer. Se quer, não quer dizer. A Ashley é o seguinte, cara. A Ashley é muito querida, uma pessoa muito querida também, né? A Ashley é isso mesmo que vocês estão vendo aí no vídeo. Uma pessoa que está sempre alegre, sempre sorridente, né? Que traz uma alegria muito grande para a gente. A gente está com a Ashley no grupo, é motivo de estar sempre rindo. Né? Então, é uma bênção. Eu e a Ashley, quando estamos juntos, então, aí é só risada, né? Coisa boa. E o Euclides está falando que a Ashley já está falando melhor português que o Dani, ó. Tá mesmo. O Dani às vezes se enrola. Eu faço o enrolation. Mas agora, o meu sogro fala que eu sou mais brasileira que o Dani agora. Sim, com certeza. Ashley, fala um pouquinho de como é que foi, como é que tu conheceu a Jesus, como é que foi a tua trajetória com Cristo, assim? Eu fui conhecer Jesus quando eu estava com mais ou menos 13 anos. Eu não fui crescido numa família crente. Foi de uma família, eu estava abusado quando eu estava nenê da minha madrasta. E quando eu saí dessa casa, eu comecei a ir para a igreja com minha avó. E eu fui começando a conhecer Jesus assim. Então, só pela graça de Jesus, eu estou aqui na minha vida. Ashley, tu é enfermeira, né? É isso? Sim. Agora eu sou enfermeira de pediátrica. Uhum. A Ashley, inclusive, ela fez um bacharelado em espanhol e ela foi para a Espanha, ela morou lá por 6 meses e eu tive o privilégio, graças a Deus, de viajar, de eu voar, saí daqui dos Estados Unidos, peguei um avião e fui para a Espanha para pedir ela em casamento lá na Espanha. Aí, então ela já aprendeu o espanhol muito bem e isso ajudou ela a aprender o português, né? Sim, sim. Ashley, me diz uma coisa, como é que é ser casada com o Daniel? Esse perdão aí. Sempre uma aventura mesmo. Eu sou o melhor marido que ela tem. É verdade, ainda bem, né? Ainda bem.
Mas é muito legal porque o Daniel também, para quem não conhece, que está muito tempo fora, né? O Daniel é isso aí que a gente está conhecendo também, assim, ó, um cara sempre muito alegre. Daniel tem um coração muito grande, né? Um coração realmente muito generoso, né? E ele, dos três filhos, né? Ele, É o melhor? era o mais encrenquinha, né? No começo, né? O Daniel era aquele que... Coisa linda. Por isso, é um exemplo que o graça de Deus, que Deus vai lhe dar a vida. Graça de Deus. Mas, Oeste, tu sabe que esse dia eu estava conversando, eu estava falando sobre isso mesmo, né? Que muitas vezes a gente pega assim, pô, mas é que o Daniel foi um moleque, o Pedro também foi... Esses não vão dar nada na vida, né? E, na verdade, como tu falou, a graça de Deus ela é tão grande para todos nós, que ele consegue transformar nossas vidas, né? Pela graça dele, né? Então a gente olha para trás assim, né? Por exemplo, um Lucas Messina, meu Deus do céu, aquele também não era fraco, cara, né? A gente vê um Daniel, vê o André Messina, cara. O André Messina cada vez que eu e o André era dupla dinâmica, né? A gente fazia tudo que era doidura, eu e o André. Sim. Inclusive, ele acabou de entrar aí, ô Cabeção. Aí, Dedé! Só caco. Coisa muito... Só... Daniel, o André, semana passada, umas 2 semanas, ainda conversei com ele lá na praia. E eu já estava comentando, né? Cada vez que eu chegava na igreja, ele vinha e me dava um soco na barriga, cara. Me dava um soco na barriga. Eu não sei se eu tinha brigado com a Luciana, o que eu tinha feito. Né? Ele chegou e me deu um soco na minha barriga, eu segurei a mão dele assim, disse, Dedé, a próxima vez eu vou te arrombar. Ele nunca mais me deu soco, entendeu? Mas o André também é um cara... Ele é meio cagão, ele é meio cagão. Boa pra caramba. A Jéssica está dizendo que ele é o marido mais lindo que tem. A Luciana já não concorda muito com isso. A minha esposa também não. Há controvérsia. O Carlão falou que o Dedé e o André e o Daniel eram uma dupla dinâmica. Era mesmo, né, Dedé? A coisa cara, olha, a gente colecionava latinha, aí colecionava cartão telefônico, a gente ia para tudo quanto é lugar, no shopping, cartão telefônico. Não, e vocês se lembram? O pior não é isso. Vocês colecionavam carteira de cigarro. Isso, e latinha de cerveja. Vocês e viam, latinha. olha só, o teu pai estava dirigindo, vocês viam uma carteira de cigarro no meio da rua, no meio da estrada. Tinha que parar o carro. Parava o carro para cá. E aí eles foram... Gente, carteira olha, de cigarro. Fora aqueles rap, aqueles break dance que a gente fazia junto na rua, jogando pagode, a gente fez de tudo. Eita, né? Olha só, o Daniel. Ô, Daniel, o Antônio, o Trintini, tá falando assim, ó, eita, povo querido. E era mesmo, né, Antônio? Coisa linda, né? Cara, olha só, época boa, cara. Um dos nossos prazeres, né, é ter pessoas, por exemplo, o Cheyenne, né? O índio. Sim, e o Shine. E o Shine, que a gente chegou aí, ele lembrava ele, até o tio Valdomiro, outras pessoas que a gente era pequenininho, né? Sim. Valdemar, agora tô falando os nomes tudo errado, tô pensando em inglês. O tio Ilmar, um monte de gente que hoje fizeram um impacto grande na minha vida, né? Ô, Daniel, assim, eu sempre digo assim, né, que cada pessoa dessa, né, no final fez um tijolinho, né? Foi um tijolinho na construção da nossa vida, né? É mesmo. Então, cara, é muito legal isso, poder lembrar o passado, né? E conseguir ver essas pessoas todas é muito legal. Porque o passado, aquilo que a gente construiu no passado, a gente vai ver no futuro, né? Mas, Dani, me diz uma coisa, fala um pouquinho aí, como é que foi teu chamado, cara? Que tu saiu daqui, na verdade, eu me lembro que tu saiu daqui. Olha, tudo bem, amigão? Ó, o Joshua. O Joshua. Esse é o do meio. O Joshua, ó, o Joel tá vindo aqui, só um pouquinho. O Joel. Amigão! Meus amigos, ó, o Joshua. E o Gabriel, vem cá, Gabi. They want to see you. Just 1 second. Vem cá. Ele cortou Só um pouquinho, rapidinho, vem cá. Come show him the cut on your finger. Mostra pro tio aqui. Mostra. Vem, Gabriel. Vem cá rapidinho. Eu tenho que pegar o Gabriel. Aproveita para apresentar a família, que tá todo mundo aí. Vamos lá. Ó, o Gabriel aqui, ó, vem cá. O Jorge é a tua cara, Dani. O Gabriel. Ó, o tio Guto! Padre! Tá envergonhado. Escuta, acho que foi tipo 2, 3 anos atrás, né?
Foi 2 anos, não sei se a Foi gente fez 2 anos atrás. Foi. 2 anos atrás. O tio Guta e o tio Luciano vieram para cá e a gente fez uma viagem daqui da Carolina do Norte, fomos até o Canadá e voltamos. Foi muito Ah, legal. foi muito bom. Aí Teu a pai gente foi junto com a gente, né? o pai foi junto, daí aí quando a gente foi, a gente comprou uns fogos de artifício, assim, que Uhum. dá para botar na rua para fazer. Aí toda vez que a gente parava no lugar, a gente fazia, mas aí a gente chamava de fire, de fire, né, em inglês. Aí toda vez, fire, fire. Até hoje, quando a gente faz o fogo de artifício com os meninos aqui, É. eles lembram dessa experiência. Que legal. Gente Então, boa. voltando à pergunta, né, do chamado, eu quando eu tinha 16 anos, eu lembro que eu estava aí na PIB. Inclusive, eu lembro, assim, claramente, né? Que eu estava na PIB e o pastor Paulo Solonca, naquela época, estava pregando sobre Isaías capítulo 6. E o chamado de Isaías, né? Que Deus chamou Isaías, falou, a quem enviarei? E ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim, né? E eu lembro que foi um momento muito especial para mim. Eu falei, olha, Deus, eu vou orar, vou fazer essa oração e peço que você me use. Eu não sabia que isso realmente ia levar, né? O que ia acontecer com isso. Mas aí foi nesse momento, aí 16 anos, que eu tinha conhecido uma filha de missionários do Brasil, comecei a namorar ela e tal. E depois de todo esse processo, acabei que eu vim para os Estados Unidos. Eu estava fazendo faculdade, estava fazendo colégio. Mas nessa época tu ainda não imaginava em ser pastor? Não tinha nem ideia do que seria esse chamado. Eu sabia que Deus tinha confirmado alguma coisa na minha vida. A tua bolsa que tu ganhou aqui nos Estados Unidos foi para jogar futebol, né? Se eu não me engano, é isso? Foi? Olha, eu tinha 2 bolsas. A de futebol era uma bolsa pequena e tinha uma outra que é chamada International Student Scholarship, que eu ganhei. Ô, Daniel, quem diria, né? Tu era o pior de todos no futebol e fosse ganhar bolsa para jogar futebol nos Estados Unidos. Agora bacalhou! Agora eu vou embora. Mas é que é assim, né? Em terra de Zé, quem tem olho é rei. É isso mesmo, é. Aqui até o brasileiro manco vem pra cá jogar. E aí? Como é que foi? Mas daí, com 16 anos, né, eu comecei a namorar essa menina e tal. Aí, dos 18 anos, eu ganhei essa bolsa. E praticamente, se vocês terem uma ideia, o dólar naquela época estava R$3,50. Estava caro pra caramba. Tipo como agora, né? Agora tá bem mais, tá 5 e pouco, né? E eu ganhei uma bolsa e me deram $48 mil para vir para os Estados Unidos. Nossa. Foi a minha bolsa, o total da minha bolsa. Então, só pela graça de Deus mesmo, né? E a bolsa de futebol, aí vim para cá, comecei a trabalhar e tal, e o resto é história. Aí, quando eu vim para cá, antes disso, eu estava aí no Brasil fazendo a faculdade de decisão. Nem sei se existe ainda decisão aí, faculdade. Nem sei também. Acho que era uma das... Era bem no começo da faculdade de decisão. Estava fazendo particular isso, estava fazendo business, administration, e aí quando eu vim para os Estados Unidos que eu me toquei o que Deus estava fazendo. Eu vim para cá, fui para uma faculdade batista, com um programa de futebol muito forte, e futebol, quer dizer, programa bíblico muito forte, né? Jogando futebol com essa bolsa e tal. E aí que eu me toquei que Deus realmente tinha me chamado aqui para eu me dedicar aos estudos bíblicos e me dedicar ao ministério. Legal. É isso mesmo. E assim, Dani, como é que foi quando a tua chegada aí nos Estados Unidos, logo no início? Como é que foi? Tu tava com o Lucas aí também, não era? Você estava aí? Não. Eu vim sozinho. Eu fui o primeiro. Eu fui o pioneiro, digamos, de todos os brasileiros vindo para os Estados Unidos. Eu acho que eu fui o primeiro brasileiro na história do Brasil. Não, tô brincando. Eu fui, assim, do pessoal aí da PIB, eu fui o primeiro a vir, né? E eu vim por causa da bolsa. Foi uma coisa tremenda, assim. Aí, quando eu vim pra cá, eu não falava inglês. Eu falava, tipo, dog aqui, aqui, my nation, né? Sim, imagina. Aí, o atenção de e o resto foi história. Cookies on the table. Quando eu vim pra cá, pra faculdade, eu me dediquei, cara. Sim, foi pela graça de Deus mesmo, né? Que deu certo isso. Mas eu aprendi o inglês em 3 meses, já estava falando fluentemente. Em 6 meses já me enturmei legal. Eu fiz 5 aulas de inglês como segunda língua, que é chamada aqui.
E depois disso eu já me meti nos estudos já da faculdade e me dei bem, graças a Deus. Assim, E eu como é que foi? até. E depois, como é que tu resolveu? Tu foi estudar para ser pastor? Aham. E aí? Como é que foi? Tá, eu estava estudando para ser pastor, me formei. No meu último ano de escola, eu e a Ashley começamos a desenvolver uma amizade. No meu último semestre, a gente começou a namorar. E nesse processo, ela estava falando com a filha de um pastor da igreja dela em Illinois, que tinha se mudado de uma cidade para outra. E naquele momento, eles estavam procurando alguém para ser pastor de jovens e ministro de música. Que E eu legal. falei, putz, eu não tenho experiência nenhuma em nenhum dos dois. Mas fui lá, me meti no meio, mandei meu currículo para eles, tal. Depois de um processo de entrevistas, eles resolveram me contratar. Então foi assim, graça de Deus também, Deus sempre movendo cada pecinha da minha vida. E Com certeza. foi o primeiro emprego que eu tinha procurado depois que me formei e Deus, pela graça dele, fez tudo acontecer e ficamos em Illinois por quase 5 anos e eu estava trabalhando como pastor de jovens, ministro de música e de pastor de crianças também. E agora vocês estão aonde? Agora nós estamos em Raleigh, na Carolina do Norte, que é a capital da Carolina do Norte, e eu trabalho numa igreja que ela é batista na sua teologia, mas é não denominacional, que eles têm aqui. Não sei se eles têm no Brasil agora, mas então, hoje eu sou pastor do campus principal e pastor de grupos pequenos, de grupos de célula. Ah, vocês têm um trabalho com célula aí também. Temos. E como é que funciona o trabalho com célula aí, Daniel? Olha, que nem no Brasil, né? As pessoas se encontram nas casas delas, tem estudo bíblico, tal, eles vão fazem missões juntos. Geralmente a gente encontra a pessoa na igreja, vai lá, conecta com eles e vai fazendo esse trabalho, mas o trabalho também de liderança, de treinamento e tal, sou eu que faço com eles, né? Aham. E como é que é um americano na célula, Daniel? Ele é assim, igual o brasileiro, que ele se abre, ou ele é mais fechadão, Não. né? Mais assim, administrativo, como a gente pode dizer, né? Como é que é? O americano, ele é muito reservado, assim, bem mais. A Ashley, até hoje em dia, a Ashley pode falar sobre isso. O que tu acha do americano? Um grupo de célula e relacionamentos. Eu posso falar porque é tão diferente que grupo de célula lá no Brasil daqui. Porque para uma pessoa abrir a casa aqui é bem formal, como fala? Bem formal. Bem formal. É bem difícil o americano abrir a casa para ter um grupo de célula, entendeu? E eles têm problema, eu não vou abrir minha casa porque é muito pequeno, nós temos muitas coisas boas, tal, mas não faz importa, isso não importa quando a gente está fazendo isso. E assim, a gente, por exemplo, a gente teve um grupo de célula agora, que a gente teve antes do Covid, a gente estava se contando 1 ano e meio, e a gente, assim, relacionamentos não foram muito aprofundados. Foi tipo uma coisa superficial, entendeu? A gente se encontrava tipo assim 1 vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, mas não tem o vínculo que é desenvolvido aí no Brasil, porque a cultura é muito diferente. A gente sente falta disso, com certeza. Dani, então quer dizer, para abrir a casa já era uma coisa mais complicada, mais reservada, então para abrir a vida pior ainda. Quase que impossível, então. É bem raro, mas assim, essa é uma, digamos, uma pintura geral, né? Não é todos isso são acontece, assim. mas não é que nem, por exemplo, quando eu fui lá na igreja da PIB, e a gente estava pedindo para ajuda e oração para Gabi quando ele estava fazendo a cirurgia dele, o PIB nem pensou. Só estava fazendo essas coisas, ajudando. Eu estava sentindo porque se fosse uma igreja americana, eu nunca vai ver esse tanto ajuda.
Aham, E entendi. tanto amor e tanto carinho. Sim. É, É que o brasileiro ele é mais assim, mais e que ele achegado, quer né? saber, porque eu Aham. estava sempre falando que eu sempre queria morar lá no Brasil, mas todo mundo, por quê? Por quê? Porque você tem tanta coisa lá nos Estados Unidos, então é mais fácil, tal. Claro que lá no Brasil eu não vou ter uma casa assim, ou carro igual Sim, que eu tenho, mas essas coisas não são Coisas importantes. materiais não importam pra gente. sim, Para mim não verdade. importa. Como os brasileiros são, vamos fazer a vida junto, vamos fazer vamos Viver junto. viver junto, É. né? E isso é mais importante para mim que as coisas. Para mim, tem casa pequena, Uhum. tá? Eu tenho uma casa. E é tão gostoso, né? Porque isso que a gente estava conversando no início da live aqui, né? A questão do discipulado ali, quando eu era discípulo do Sérgio Messina, sou até hoje, na verdade, porque a gente nunca deixa de ser discípulo, né? Mas eu me lembro que a nossa convivência com a família, com a Roseli, com o Sérgio, né? Aí com a Dona Ita, aí tinha a Sônia, tinha o Sidney, tinha a Marisa, tinha as crianças. E isso nos trouxe uma proximidade tão grande que nós estamos aí já fazem 30 anos juntos, né? E ainda sentimos amor por um pelos outros, e quando a gente se encontra, dá aquela vontade de abraçar, né? Isso é gostoso, né? Isso eu acho que é o que a gente consegue tirar de bem legal do discipulado, né? Além de ter aquele negócio da vida na vida também, né? Sim, isso também desculpa, você quer falar? Não, pode falar. Isso também, para a gente, demonstra a importância de viver a vida em comunidade, de ir para a igreja, de abrir a casa, de servir junto, comer junto, fazer janta, almoço, conviver junto. Isso é um presente e isso é algo que muitos necessitam e acho que não dão prioridade e deveriam dar prioridade. Porque hoje a gente aqui sente falta, né? A gente sente falta do carinho, do amor, do abraço, do beijo, de poder abrir o coração, né? E abrir sem ter que mascarar alguma coisa, né? Porque às vezes a gente põe a máscara e tenta, digamos, a gente tenta esconder, né, o que está no coração. Mas quando a gente tem um vínculo bom e a verdade também, o que acontece é que quando a gente confia um no outro, né, por causa do nosso relacionamento, isso nunca vai ser um problema. É verdade. Mas não é desenvolvido se a gente não dá prioridade para a igreja, a abrir a Bíblia junto, a orar. Eu lembro que até hoje eu lembro de uma vez que estava vocês lá em casa, lá atrás, com o meu pai e todo o grupo de célula de vocês de adultos, todo mundo ajoelhado, orando, passando tempo com Deus, chorando junto, clamando a Deus. Eu não esqueço, eu não era nem parte disso. Eu lembro que meu pai tinha grupo de celular na minha casa, tinha uma portazinha, né, que fechava assim, de um lado para o outro, e a gente tentava olhar assim para dentro para ver o que estava acontecendo. As criancinhas e tudo tentando ver, a gente quer ser parte, né? E hoje a gente replicando isso, né? Só um parentezinho, né? A Bela, que hoje está em Portugal, viu, Ashley? É uma irmãzinha da nossa igreja que está morando em Portugal já faz 4 anos também. E ela diz que o teu português está muito bom. Né? E ela está morando em Portugal, então ela está dizendo que o teu português está bom. Olha só que bacana, hein? Então, está de parabéns. Ela tem um professor bom, não tem? Com certeza. É o tal do Google. Mas agora foi melhorando quando começou a ter filhos aqui, porque eu queria ensinar português para eles, mas o problema que eu tenho hoje, eles entendem, mas não querem falar. Entendi. Então, é isso que eu queria perguntar, que até estava anotado aqui. Como é que vocês estão lidando com essa questão das crianças? Por exemplo, vocês me falaram agora que vocês estão fazendo homeschooling em casa, né? Porque resolveram, nessa época da pandemia, deixar e vocês mesmos educar as crianças. Como é que vocês estão fazendo com isso? Como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês fizeram com as crianças para manter a identidade? Pode ser, não tem problema.
para manter a identidade por exemplo, que o Daniel quer que eles aprendam português, e eles nasceram e cresceram nos Estados Unidos, como é que é essa química para vocês poderem ensinar isso a eles, a língua, e que, enfim, como é que é para vocês isso? Em realidade, eu falo mais português com os nossos filhos que o meu marido. Mas é difícil, porque agora eles estão começando com a escola e tudo em inglês, todos os amigos falando inglês. E agora eu estava colocando o televisão em português, mas ele chora que não quer, eu não entendo tudo. Então, isso é uma luta cada dia, mas porque os voos não falam inglês, é forçar eles querem, mas agora eles estão vendo que, tá entendendo que não posso falar inglês com ela, mas com vô e vó. Sim. Mas assim, eles entendem tudo aí, só que o problema é falar porque... Mas quando a gente foi pro Brasil 2 anos atrás, foi 2 ou 3 anos atrás? Nem lembro. 3 agora. 3, né? 3 anos, né? 3 anos atrás, quando a gente chegaram aí, falavam tudo, né? Então, acho que agora em novembro, quando a gente for, eles vão falar bem e tal. Mas o que eles ficam com as pessoas, sim, eu e Dani, que eles olham para nós para traduzir ou para falar para eles. E eu tenho que forçar eles mesmo. Mas eles não têm outra criança para falar português. Mas eu me lembro que quando a gente foi aí, que o Daniel falou até daquela viagem que a gente fez aí, eles conversavam com a gente em português, né? Você lembra? Aliás, eles só falavam em português, porque eles sabiam que se falasse inglês com a gente, não ia dar certo. Né? Mas eles sabem que a gente entende inglês. Isso, aí eu falei para a Ashley. A Ashley aprendeu o português com 20 anos, sei lá. Eu aprendi o inglês com 18 anos, não foi tranquilo. Então a gente não se preocupa tanto. Assim. O que vai ser legal, né, que a gente acha que vai ser tipo uma prática nossa, é que quando estiver um pouquinho mais velho, por exemplo, 15, 16 anos, 18 ou menos, 10 anos. Ou 10 anos. A gente quer mandar isso pro Brasil para ficar com o vovô, com a vovó, para passar tempo. O tio Guto, tia Luciana. Para aprender português mesmo. Né? É isso aí. Mas eu tenho um sonho, que ele vai ser pastor lá no Brasil, mas ele fala que nunca vai ser. Então, era essa pergunta que eu queria fazer. Assim, vocês falaram que o modo americano no modo brasileiro é bem diferente nessa questão afetiva, né? Ao mesmo tempo, também, o modo americano para vocês, ele é mais confortável, ele dá mais segurança maior financeira, né? Vocês estão mais estáveis aí. E o que é que prende vocês aí, ou não digo prender, o que é que faz que vocês fiquem aí e não voltem ou não venham para o Brasil? Ou se vocês têm vontade de vir para o Brasil. Quais são os planos de vocês para o futuro? É permanecer nos Estados Unidos, educar os meninos aí, para que eles sigam a vida aí mesmo com vocês? Ou se vocês têm o plano de vir para o Brasil, seguir a vida aqui no Brasil? Vocês estão vocês já pensaram sobre isso? Vocês estão, de repente, esperando que Deus possa estar dando uma resposta para alguma coisa desse tipo? Ou vocês também... Essa é porque a nossa vida a gente não segue. A gente não sabe, a gente realmente não tem assim plano. Vamos para tal lugar, vamos para a China se Deus mandar. Tá ouvindo? Não, tá bem baixinho, Daniel. O meu tá? O teu tá baixo, O teu som tá baixo. O dela tá bom, o teu tá baixo. Tá, então vamos falar um pouco mais perto dela. Então, isso. A gente não sabe, entendeu? Se depois Deus mandar para a China, vamos para a China, entendeu? Sim. Nós estamos procurando a vontade dele. Nós não temos assim um plano definido. Vamos ficar nos Estados Unidos, vamos ir para o Brasil. Não tem essa. Porque a gente sabe que Deus vai mover quando for a hora certa. Se for para voltar para o Brasil, a gente volta. Assim, a gente não está prendido aqui a nenhuma coisa. Conforto é a parte, entendeu? Segurança é a parte. Deus não nos chama para viver uma vida em segurança. Ele chama para a gente procurar Ele, viver no centro da vontade dele e viver onde Ele nos chama. Então, a gente quer procurar a vontade de Deus, né? Não a nossa própria vontade. Eu sei, hoje eu estou fazendo um PhD em pregação. E sei que tem uma necessidade muito grande
Sim. no Brasil disso, talvez eles me chamem, não sei, ou eu posso ir para cá, fazer treinamentos e tal. Então, é assim, a gente É não bem tá- isso. isso, a gente É não bem tá, isso mesmo, né? assim, nada... Por exemplo, eu não tinha planejado vir para os Estados Unidos, eu nunca sonhava em vir para os Estados Unidos, morar aqui, muito menos casar, ter filho aqui. Nunca pensei nisso, nunca foi parte do plano, foi uma coisa que aconteceu assim, ó, muito rápido e de uma maneira supernatural mesmo. Mas o Deus deu um coração para nossa família, desculpa, já está falando comigo. Para fazer ministério no Brasil, lá sim, nos Estados Unidos, porque o Dani estava fazendo o doutorado dele e como fala your topic, your thesis, Dissertação. vai ser como how do you say it? A minha dissertação, o tópico da minha dissertação vai ser sobre a história da pregação expositiva no Brasil. Nossa, que legal. Eu acho que Deus tem, assim, por exemplo, dando uma oportunidade para a gente ainda ter muito vínculo no Brasil e procurar ajudar a igreja no Brasil, né? De uma certa maneira. Esse é um trabalho que nunca foi feito, então daqui, puta, não sei se eu consigo aumentar o volume, tá ouvindo bem? Fala um pouquinho no ouvido dela. Fala, ou Isso. então... Vamos deixar assim, ó. Isso, boa. Então, vamos esperar a vontade de Deus, o que ele fazer para a gente... É isso aí. Beleza. Mas, ô Dani, e porque assim, ó, eu vejo que eu já te vi pregar aqui na PIB, né? Uhum. E também, quando a gente foi nos Estados Unidos aquela vez, eu visitei a tua igreja, né? Uma igreja, nossa, muito legal, né? E assim, ó, eu vejo que assim, tu tem um grande potencial, entendeu? Como pastor. Tu tem um coração de pastor, né? Então, é isso aí mesmo. Eu acho que o que vocês acabaram de falar para nós só realmente afirma aquilo que vocês têm como vivência pastoral. É assim, ou seja, esperar o que Deus tem para dizer para vocês. Isso. Né? Porque se a gente fosse olhar há 20 anos atrás, jamais imaginaríamos que tu estarias hoje numa igreja aí, sendo pastor, né? Então, é isso mesmo, é colocar no coração de Deus e deixar que Deus nos leve nas mãos Sim, de Deus. sim, é algo que eu nunca pensei na minha vida. Hoje eu tenho a oportunidade de pregar para milhares de pessoas. Assim, cada domingo a gente tem quase 3.000 pessoas na nossa igreja aqui. Sim. Uma coisa que eu nunca pensava em pregar na frente de tantas pessoas. Ou também, por exemplo, quando eu vim para cá, hoje eu já fui para Moldávia, para Romênia, para Ucrânia, para Índia, para o Haiti, para a República Dominicana, vários lugares pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Então, eu acho que, assim, nós temos os nossos planos, né? A gente pode planejar no nosso coração, mas temos que deixar Deus traçar o caminho. Esse é bíblico. Né, para a glória dele e para exaltar o nome dele, que é o nosso objetivo principal. É isso aí. Ô, Dani, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui. Como é que está sendo para vocês aí, cara, nos Estados Unidos, essa questão da pandemia? Eu sei que, assim como nós, está todo mundo assustado, mas fala um pouquinho. Fala um pouquinho como é que está sendo para vocês aí essa questão. Sim, então, a Ashley, explica para o tio e para a audiência e para a tia o que você faz. Qual é o teu trabalho? Cada dia está mudando. Mas qual é o teu trabalho? Ok, meu trabalho é bem diferente, porque eu trabalho lá na ambulância com o meu hospital. Isso. Mas eu vou para os hospitais rural, ou como fala? Rurais. Rurais, que não tem estrutura e os equipamentos. Isso mesmo. E eu ir lá e trazer para eles e as pessoas que estão bem doentes, eu arrumar eles então e trazer eles para o hospital que tem faz o transporte dos pacientes para o hospital principal. Então, isso? A Ashley, ela é parte da equipe do Covid aqui do hospital. Então, ela transporta pacientes de Covid e tal, e ela trabalha lá no meio do fogo mesmo. Ela tá lá no meio dessa pandemia, mas ela é bem treinada, nenhum de nós ficamos doentes e tal, ela tá fazendo normal. Aqui, quando a gente sai, tem que usar máscara,
mas é só isso, lavar a mão, a gente tenta lavar a mão, manter em casa as crianças o máximo possível, mas também viver a vida normal, eu levo os meus filhos para pescar, a gente leva para a loja e tal, mas é só tomando cuidado, né? E na igreja é que nem aí, né? Nós temos que espalhar o pessoal, tem que Você pedir tem pro culto pessoal. online também? Tem os dois, né? Online, a maioria está online ainda, né? Mas Tem temos. uma redução de Tem. percentual de lotação? Aqui, por exemplo, Tem. aqui a igreja só pode 30%, né? Aqui é 25%. Aqui mudou, é 50%, mas é assim, Ainda você não. pode ter essa capacidade, mas as pessoas ainda não estão voltando. Porque Então, por as exemplo, notícias tá Assustando. assustando assim, as pessoas. Olha só, que... esse vírus não é uma brincadeira, não. Não é um vírus que uma da minha família pegar, porque eu já vi as consequências, as consequências do vírus, sabe? Mas também o percento que tem, que vai ganhar que vai ser ter esses tão sintomas. doente, é bem mínimo, Pequeno. né? Só 2% da população totalmente, né? E lá no princípio ele estava falando que os hospitais estão tão cheios, não tem ventiladores Ventilador. para Respirador. É respirador, Paulo? É, respirador. Aqui é ventilador que chama. que não tem suficiente para isso, mas isso é realidade, não é assim. Nossos hospitais não são cheios. Mas tem que pensar. Ele estava mandando as pessoas para ir para casa, né? Porque não tem suficiente pessoa para cuidar. Mas tem que pensar no assim. seguinte, ó. Pensa no seguinte. Esse ano é um ano de eleição aqui nos Estados Unidos, presidencial. Então tem muita politicagem desse negócio do Covid, entendeu? É igual que nós estamos passando aqui agora, mesma coisa. É muita politicagem e então tem esse é um problema também, né? Mas, por exemplo, a nossa igreja normalmente no final de semana nós temos mais ou menos 2.500 a 2.800 pessoas. Hoje, indo na igreja, cada culto que a gente faz nós temos 5 locais de louvor, né? Um vai mais ou menos 20, o outro vai 50, o outro 50 e o outro 140 e o outro 150. Foi esse último final de semana. Então, quase ninguém saindo ainda, se envolvendo. O pessoal está com muito medo, né? Tá, muito medo. mas faz parte, né? Sim, faz parte. Mas eu queria dizer para a Ashley, né, que, na verdade, ela não pegou Covid ainda porque Deus está protegendo ela, né? Com certeza a gente acredita nisso. Né? Isso. Como tu está no meio da batalha lá, talvez para mim pegar a Covid ou a Luciana, que a gente fica praticamente em casa, que a gente está fazendo teletrabalho, talvez não seja, né? Mas para você que está lá no meio do fogo cruzado, é uma proteção de Deus. Eu vejo o cuidado de Deus para a vida de vocês. Mas isso não é uma coisa nova para mim. Quando eu comecei a ser enfermeira, não é a primeira vez que eu estava encontrada com uma doença que pode me infectar também. Sim. Então, todo dia eu estou usando proteção. Coisa que foi mais assustada, quando todo mundo ficou assustado e não teve proteção para nós, quando a gente estava fazendo... Eu teve que usar minha máscara. Normalmente eu uso uma nova para cada pessoa, mas agora eu tenho que usar uma máscara para todo dia. Então, isso que eu fico preocupada, porque eu estou tocando. Eu tenho maneira para tirar e colocar de volta, mas só porque agora não é assim. A gente pode usar mais coisas, mas... Mas é proteção de Deus. Deus tem protegido. Claro, é proteção de Deus. Ô, Dani e Ash, me diz uma coisa. Quais são os sonhos do coração de vocês, cara? Fala um pouquinho de vocês aí. O que vocês têm de sonho? O que vocês... Né? Eu sei que tu acabou dizendo há pouco, né, que vocês deixam tudo na mão de Deus. Mas qual é o sonho do coração do Dani e da Ashton? Qual é o sonho que vocês têm? Enfim. Assim, nós temos tipo 2 objetivos, né? Um objetivo meu é terminar o meu PhD, mas também... isso não é algo que eu sempre tive vontade, mas ser pastor sênior, hoje Deus tem colocado no meu coração, mesmo pela vontade de pregar mais frequentemente.
pregar a palavra de Deus, ensinar e dar visão a uma igreja. Então, esse é um dos sonhos meus é ser esse pastor. Inclusive, estamos aí orando quando for a vontade de Deus que isso aconteça. Ó, Gabriel. Que isso aconteça. A Ashley, o sonho dela é ser minha esposa pro resto da... Não, tô brincando. A Ashley, ela tem a vontade de ser aqui, não... Ela até pensou em ir voltar para a escola para fazer medicina, mas aqui tem um mestrado que é chamado Physician's Assistant, que é assistente de doutor, que é um nível acima de enfermeira e um nível abaixo de doutor. E ela quer, mas ela precisa fazer escola para isso, e esse talvez seja isso, né? Ou este objetivo seja algo que a gente possa fazer um pouquinho mais no futuro. Legal. E aí, é uma profissão bem honrosa, né? Sim, com certeza. Então, é muito bacana. Poxa, e deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer para ti. Por que eu sou mais bonito que o tio? Não, essa aí não precisa, porque a gente já sabe, né? Ah, tá, desculpa, eu pensei que era essa. Agora, não, é que assim, na verdade, eu queria perguntar como é que pode ser tão bonito com o pai tão feio, mas não vou fazer. É mesmo. Mas, ô, Dani, qual é a influência que a família Messina fez na educação do Daniel, que ele é hoje, a construção que o Daniel fez na vida? O que tu, como filho do Sérgio, da Roseli, o que tu leva disso para a tua vida? Meus pais são um exemplo de vida, né? Meus pais são... Os melhores sogros do mundo. Meu pai é o maior herói, né? Assim, eu não falo isso... Muita sabedoria. Assim, gente de Deus. Só do lado da boca, que nem diz os americanos. Eu falo realmente isso. Meu pai é um herói, ele fez exemplo de vida. Eu lembro que... Eu vou te falar uma história para tu ver o impacto que meu pai fez. Eu lembro uma vez, eu tinha feito, não sei o que era, e meu pai, cara, ele tava enfuriado, né? Aí eu era adolescente, aí já passei da época que quando meu pai me batia, que doía, né? Aí ele me chamou, Daniel, tu vai aqui no quarto, eu vou te dar uma surra, porque tu precisa saber que existem consequências por causa da tua atitude e os teus atos, as coisas que tu faz. Aí entrei lá e tal, aí meu pai falou, Daniel, tô te batendo por causa disso. Foi lá, me bateu e eu fingi que tava chorando. Saí do quarto, tipo, fingindo chorando. Assim que eu fechei a porta, comecei a rir. Peguei ele e tal. Aí fui lá pro quarto, falei pro Jonas, pro Lucas, cara, o pai bateu em mim, nem doeu, eu fingi tudo. Mas aí eu me toquei. Eu esqueci o meu chinelo lá dentro. Eu falei, putz, agora o que eu vou fazer? Aí eu tive lá voltar, né, cabisbaixo e tal. Eu fui lá, abri a porta, minha mãe abriu a porta, estava trancada. E eu entrei e vi o meu pai no chão chorando. Porque ele tinha me batido. Eu nunca mais, depois daquele dia, desobedeci meu pai. Hoje eu quero honrar meu pai e minha mãe com tudo que eu tenho. Eu quero honrar o nome da minha família e tal. Mas meu pai é exemplo de oração. Lembro ele no joelho lá em casa. Sempre, quando a gente tem algum evento da família, algum evento da igreja, meu pai sempre abria a Bíblia. Meu pai é uma pessoa da Bíblia, né? Que ele ama a palavra de Deus, ama a Deus, é evidente. Ele não tem coração de servo. E também sempre. Minha mãe discipulou quantas pessoas aí, batismo, ela ensinou a gente, musiquinha, ela orava com nós. Né? Eu lembro uma vez que a gente tava... Ei, tô falando aqui. Não, esse é teu. Só um pouquinho que tá dando encrenca aqui. Nunca vi isso. Beleza, a gente sabe como é que é. Mas eu lembro que a minha mãe uma vez tava no nosso quarto orando. Aí a mãe fala, quem vai orar hoje de noite? Aí vai, eu não. Aí acabou que foi o Lucas, né? Aí ela, Lucas, ora. Aí o Lucas, na cama, antes de a gente dormir, ele falou, Senhor Jesus, obrigado por essa comida que a gente vai comer agora. Abençoe a nossa família, amém. Mas isso ficou na cabeça, por quê? Porque minha mãe tinha prática de orar.
que tinha prática de orar com nós, né? Então, o pai e a mãe é referência, e a Ashley... Ô, Daniel, tu me lembrou de Vamos, uma coisa Marcelo. agora muito engraçada. Aham. Que a gente fazia a célula, né? E aí, uma vez, o Sérgio contou pra gente na célula que vocês estavam todos na mesa, a família toda, tua mãe, teu pai, todo mundo, os irmãos. E aí eu sei que tu foi orar, né? Sim. Daniel, ora para nós aí, oro. Senhor, muito obrigado por essa comida. Muito obrigado pelo pai, pela mãe. Pelo garfo, a pelo faca. Lucas, O garfo, a faca. e pelo Jonas, aquele vagabundo. Vagabundo! Vagabundo! Eu ainda até hoje eu lembro disso, cara. Muito legal. É isso mesmo. Rapaz, olha, é muito legal. Assim, eu fiz essa pergunta para ti por quê? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, ou que vão assistir depois, porque esse vídeo vai ser gravado, vai ser colocado no YouTube, né? Então, para que eles possam saber, né, assim, a influência que um pai e uma mãe pode fazer numa vida de uma pessoa, né? Com certeza. E isso é muito legal, quando a gente tem esse testemunho de um filho, né, que honra o pai, honra a mãe, né, e que pode dizer isso de coração aberto, sem medo, né? E a gente conhece teu pai e tua mãe, a gente sabe realmente que eles sempre deram o melhor para vocês, né? E sempre... Opa! Caiu. Então, foi muito legal esse testemunho que eu gostaria que... Realmente, eu sabia que tu ia responder isso, né? Mas... Só para deixar registrado. Deixar registrado, né? Sim, eu acho que, assim, por exemplo, eu lembro hoje até, que tinham pessoas na PIB que falavam comigo, que eram, tipo, quase a idade do meu pai, que falavam, Daniel, se eu tivesse um pai, eu queria que ele fosse teu pai. Nunca esqueça disso. Eu não esqueci. É isso aí. Para tu ver, né? Então, Dani, agora estamos chegando lá. Eu não sei se alguém que está nos ouvindo quer fazer uma pergunta para o Dani e para Ashton, né? Isso. Mas nós Manda aí. estamos indo para o final da nossa live aqui. E eu queria que a gente fizesse agora uma brincadeira, Dani, que é um bate-bola. Né? Na verdade, são perguntas rápidas e resposta rápida para vocês também. Tá? Eu vou fazer uma pergunta, não precisa enrolar muito, em 1, 2, 3 palavrinhas, ou 1, 2 frases, vocês possam responder. Tá? Então, primeira pergunta que eu queria fazer, para ti e para Ashton. Primeiro responde um, depois responde outro. Ok, né? eu primeiro, depois eu. Tá bom. Beleza? Quem é Jesus para você? Jesus é meu Salvador, meu Senhor e meu amigo. Ashley? É igual. O tio Carlos perguntou quem que é o Jaren. Isso, quem é o Jaren? O Jaren, realmente, o nome dele é Dion, mas ele é Jaren Dion. Eu chamo ele de Dion. Ele é um amigo meu que inclusive foi pro Amazonas no ano passado comigo. E eu entrei em contato com ele para ele ajudar a Annelise a aprender inglês. Só que agora o tio Carlos está preocupado que eu tentei fazer um esqueminha aí, entendeu? Carlão ainda tá preocupado. Ele é fazer um bem bolado. Não, mas ele é um cara muito gente boa, comprometido com Deus, ama Deus e ele é uma das pessoas que eu tenho discipulado também. A Yara está perguntando para vocês quando é que vocês vão vir para o Brasil. Dia 2 de novembro, né, Dani? Isso, a gente sai daqui dia 1º, chega aí dia 2. Coisa boa, coisa linda. Vamos vamos reunir então, com certeza, né? Com certeza, isso mesmo. Tomara que até lá a igreja já possa estar recebendo o maior número de pessoas, sim. Mas por enquanto ainda estamos nos 30%. Vamos lá. Vamos continuar nossas perguntas e respostas aqui. Um versículo bíblico. Daniel. Um versículo bíblico. Existem vários. Acho que Salmo 103:1. Efésios 6, 10 a 18. Então fala, quem não sabe quem é o versículo, cada um fala o seu versículo. Como fala em português? Eu não sei em português, nem eu. Cada um fala o seu inglês, a gente traduz. Fala em inglês que eu traduzo aí. É a armadura de Deus. Armadura de Deus. The battle is not against flesh and blood. A batalha não é A luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue, sim contra potestades. Principais. É que ela não sabe em português. E eu também.
a minha é Salmo 103:1, que eu memorizei em hebraico. Eu adoro, que é Barachim Nafshi et Adonai. Olha só, pessoal, só um minutinho. Nós vamos acabar a nossa daqui a pouco e se cair, nós voltamos de novo, tá bom? Mas vai, continua. Que é Barachim Nafshi et Adonai, Bechol Keravai et Shem Kodsho. Que agora eu sei inglês, mas não sei em português. Então alguém que possa botar aí. Olha só, ô Dani, nós vamos sair em 1 minuto e 30 segundos e nós vamos voltar aqui de novo. Então eu convido todo mundo que vai sair aqui, permaneça e depois voltem de novo, porque essa conversa está muito legal e depois a gente quer dar um desfecho bacana com o Daniel e com a Ashley. Mas, enquanto isso, a Ashley procura na Bíblia dela ali esse versículo que o Daniel falou para nós em hebraico aí, que eu agora estou curioso para saber. Né? Bom, então. Mas enquanto a gente não cai, eu vou fazer 2 perguntinhas para vocês. Vai cair em 55 segundos. Não tem problema. Não, mais uma pergunta aí, vai lá. Vai lá. Brasil ou Estados Unidos? 2. Não. Sai de cima do muro, Daniel. Tem que ser, mas tem que ser, tipo, tem que ter alguma, por exemplo, eu aprendi que existem coisas dos Estados Unidos que eu realmente adoro muito e do Brasil que eu adoro muito, entendeu? Então não tem que ser mais específico, cara. Aí arrombos comigo. Para morar, Brasil ou Estados Unidos? Para morar, Brasil ou Estados Unidos? É difícil de falar, cara. Vocês são os caras mais em cima do muro que eu já vi até hoje. Você, Havaí ou Figueira? Figueira! Uhul! Coisa linda! Daniel? Vídeo do Gabriel quando ele era pequenininha. Beleza, Dani. Aqui, achei o vídeo, peraí. O vídeo não. O verso. Copiei e mandei. Tá. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Salmo 103:1. Agora repete em hebraico para nós, por favor. Isso, eu gosto disso porque no hebraico o sentido é um pouquinho mais forte. Barachi nafshi et Adonai, bechol keravai et Shem Kodsho. E essa palavra Barachi, com todo o meu ser, é uma palavra muito profunda. É uma palavra que no hebraico é bem específica ao louvor a Deus, que é o louvor mais intenso que Deus merece, é esse louvor. Então, esse é um dos Daniel, fiquei arrepiado agora, hein? Coisa linda, meu garoto. Beleza. Vamos continuar com a nossa perguntas. Vamos, nosotros. Dizendo mais ainda para o pessoal que está aí que está nos assistindo, que se quiser fazer alguma pergunta para o Daniel, ele está aqui, né? Só não pode dizer quanto é que ele ganha, essas coisas todas, qual é o dízimo dele, mas o resto. Daniel, tu ficou em cima do muro com relação ao Brasil e Estados Unidos. Uma palavra sobre a PIB. PIB é minha igreja. Sério? Não tem outra igreja que eu já passei que eu vou. Sempre vai ser minha igreja, minha casa. Eu lembro quando eu vou para a PIB, assim, é muito difícil ele não entrar na PIB num domingo que eu vou visitar e eu não poder chorar. Eu ouvi que ele está procurando por um pastor. Como é que é? Ela falou, eu ouvi que a PIB está procurando um pastor. Opa! Ei! Coisa linda! Só que aí a gente vai ter que tirar o Guto, o Sérgio, o Sidney, tudo da Ô, Dani, são tudo suspeitos. O meu voto é teu, teu. É suspeito, viu? Escuta, o Euclides perguntou uma coisa aqui. Um tempo difícil para vocês aí nos Estados Unidos? Eu acho que um dos tempos mais difíceis que eu passei aqui... Tipo, vamos falar quando a gente estava casado, né? Tinha outros quando eu estava solteiro. Quando a gente estava casado, quando eu estava no ministério, eu trabalhei com um pastor que era muito difícil trabalhar com ele. Muito difícil.
E eu lembrei que chegou um tempo depois de várias interações com ele e tal, coisas assim, nada a ver com a vida básica, que ele era muito imaduro em algumas coisas, né? E é um cara excelente, mas trabalhar com ele foi muito difícil. Eu lembro que eu falei para Ashley, eu cheguei em casa chorando, falei, pera, não aguento mais, vou sair do ministério. Não, acho que já confirmou que eu acho que eu estava errado e tal, e Deus falou, deu um tapa na minha cara, falou, não faça isso. E depois de um tempinho, e falando sobre a influência do meu pai, né? Meu pai caminhou comigo nesse processo e tal, e ele me ensinou muita coisa, e eu me submeti à liderança, a liderança que eu não, assim, que eu não respeitava, né? Porque ele não me respeitava. Uhum. E Deus mudou muito meu coração. Eu fiquei lá mais 3 anos trabalhando debaixo dessa dificuldade, né? Dessa atmosfera lá que a gente tinha. Diga, como é que fala isso, meu Deus, em português? Agora complicou. Nessa situação. E eu aprendi a me submeter à liderança, mesmo que seja uma liderança ruim ou boa. E uma das palavras que meu pai me deu, eu termino com isso, dessa resposta, é que meu pai falou, Daniel, não existe vitória sem a batalha. Você tem que continuar lutando. Você não pode desistir. Quem desiste, legal, que a coisa é fácil. Né? Então, fique firme e vai em frente. Acho. Daniel. E também, né, Dani, essas coisas acontecem, são momentos difíceis, mas Deus tem alguma coisa para ensinar para gente. Crescimento, com certeza. Às vezes a gente fala assim, muda a circunstância. Às vezes essa circunstância está ali para a gente poder enfrentar, para poder crescer. Peraí que as crianças estão... Tranquilo, vai lá. Então, a gente deixa eles quietos aqui, sabe como é que é? Então, essas circunstâncias são apresentadas na nossa vida para que a gente aprenda alguma coisa. E muitas vezes a gente pede para que mude a circunstância, mas às vezes a circunstância tem que continuar para que quem tenha que mudar somos nós. Isso mesmo. É aprendizado, é santificação. É a santificação. E assim, uma vez, sabe, tu conhece o Tutomo, né? Lembro, Tutomo, Tori. Né? Novinho ele também, né? Mas, uma vez, e a gente, nesses anos todos que a gente está no conselho, passando por muitas dificuldades, né? E muitas, assim, coisas para resolver, né? E o Tutomo sempre falou uma coisa que para a gente foi, assim, abençoador, né? Naquela dificuldade, naquele momento difícil que a gente estava passando como igreja, como conselho, ele sempre dizia assim, nós temos que ver o que Deus está querendo falar para a gente com isso tudo, né? Não é o que eu tenho a ver com isso, não. O que Deus quer falar com a gente. E isso é que é legal, né? No momento de dificuldade, ver o que Deus está falando com a gente. Isso. E é simples assim, né? As pessoas, às vezes, elas teorizam muito as coisas e não sei o quê. Não, é simples assim. Deus quer falar e assim, e lembre sempre de Elias, né? Que ele estava procurando escutar a Deus e pensou que estava no terremoto, pensou que estava no vento e tal. Mas foi naquele som suave, no silêncio, que ele ouviu Deus, né? É isso aí. Outra pergunta fizeram assim aqui para vocês. Uma grande bênção para vocês. Grande bênção. Cada dia é um bênção. Minha esposa. Eu gosto de ti por causa disso, menina. Coisa linda. Nossa. Tem tanto bênção na nossa vida, nem... Tem 3 bênçãos andando aí por trás aí, tem né? 3 bênçãos, isso. Meus sogros são uma bênção bem grande. A família do Dani, meu Deus do céu. Chuguto. Tia Luciana. Não posso mas sempre foi uma família que eu sempre queria, né? Eu nunca teve a oportunidade para experimentar. Então, que legal. Que bom. Uma benção aqui, uma benção. Eu acho que uma benção que eu achei, sabe o quê? É que tu, assim, na verdade, tu conseguiu entrar na família Messina de uma maneira tão gostosa, né? Que todo mundo te recebeu tão bem também, né? Tu foi muito bem recepcionada aqui, não só na família Messina, mas como aqueles que nós amamos, a própria igreja, né?
Quando tu vai lá, a igreja te recebe bem. Ô tio, só para te dizer uma coisa, a Ashley nunca teve ela nunca teve um apelido, tá? Ah, tá. Então, quando ela foi pro Brasil, quando a Graziella estava aí, ela tava falando com a Graziella ficava, como é que fala o teu nome? Não sei como Achilei, não sei o que lá. Cuchilei? Parece Cuchilei. Aí, hoje, né, ficou o apelido dela de Cuchilei. Como o André fala, Cuchi Abdillah. Ou que nem o André fala, Cuchi Abdeló. Cuchi e Lei, né? Só o André mesmo. E hoje ela chama ela de Cuchi, né? Então, ela, assim, ela entrou na família muito facilmente, né? Foi um presente de Deus, porque ter uma esposa americana que fala português e se relaciona muito bem com a família, isso é bênção. Você imagina se eu não fui aprender a falar português, o relacionamento que eu tava... I would be losing. Que ela não ia poder desfrutar. Perdendo, né? Tá perdendo, é isso mesmo. Ela falou que o objetivo dela de aprender aprender o português... Mas saber se meu sogro está falando mal de mim. Isso. Isso é importante, meu Deus. Olha, vou te dizer uma coisa para ti, hein? Olha, a tua sogra e o teu sogro te amam muito. Né? Com certeza. Muito mesmo. Tem um carinho muito especial por ti. Isso aí eu posso dizer, porque sempre quando a gente tá junto, eles sempre, quando entra assunto Daniel e Ashley, eles sempre falam isso. Então eu posso aqui testemunhar um pouquinho, né? Como é que é o relacionamento deles com vocês. Deixa eu continuar nas nossas perguntinhas ali. Daniel, infância, em 2 palavras. Em 2 palavras? Infância? Qual é 100 palavras. 100 palavras. Ashley, 2 palavras, infância. Infância, like infancy? Like you're growing up. Like your upbringing. Your upbringing. Like difficult and... é difícil. Mas criativo. Como? Ela falou difícil, mas com criatividade, digamos. Com criatividade. Casamento. Benção. 2 palavras só uma. Trabalho. Trabalho. É benção, é trabalho. Não é fácil, mas é bom, é gostoso. Gostoso. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. 3 filhos ou mais? 3 deu. Ashley, 3 filhos ou mais? Só se garantia mais um menino. Quê? Tu não quer uma menina? Não quer, tu vê, né? Ela disse que ela não quer menina porque ela gosta de ser a rainha do castelo dela. Aí eu falei, mas peraí, eu falei pra ela, mas qualquer castelo que seja tem que ter princesa. Sim. Não vai dar. O teu grande pai entrou na live agora, Serginho, coisa linda, Serginho. Ashley, finalmente. Outra coisa, eu queria fazer uma pergunta para ti e para ele. Dizendo assim, Daniel, esposa americana. Esposa americana? É esposa. Como é que é? Como que é? Então, uma palavra? Vou falar assim, esposa americana. Eu aprendi a falar em línguas muito bem. Ashley, e o esposo, o marido brasileiro? Não tem espaço. Não tem espaço? Como fala? Because you always say like I'm selfish, like because I don't like to share my food. I'm so American in that way. Like I'm touch me not. I don't like to be touched. Tá. Ela falou que brasileiro marido americano. Para ela é a falta de privacidade. Marido brasileiro? Porque eu sempre quero estar falando com ela. Que carinho, sacaneia. Eu não gosto de ser tocado. Não me entendi. de me tocar. Só quando eu tô pedindo. Mas isso aí, Ashley, isso é coisa de marido brasileiro também, que eu tenho um marido aqui em casa que me manda atrás de mim. Mas lógico. Opa! O André perguntou se os meus filhos, o que eles comem. Geralmente eles comem comida. Onde eles vivem na nossa casa. Como se relacionam?
Como qualquer irmãos. como irmão. Como irmãos. E pipoca. Responde, Ô, Daniel. André. Tu és um Ô, bunda. Daniel, não sei se tu Tá meio já... ruim o som, Dani. Ô, Dani, Ah, Chega mais oi. perto. eu não sei se tu já conhece, quanto tempo que tu não vê o André, os filhos do André, não sei se tu já conhece pessoalmente eles. Sim, Não, não, só ainda o não. Joaquim. Só o é. Joaquim. Cara, mas são assim, ó, muito A gente- figura. São umas figuras, São cara. lindos, né? São lindos. Tem Coisa que ter um linda, pai. assim. São lindos, André. puxaram a mãe. É. Aliás, todos aí, né? Os filhos do Lucas também Também, são. sim. assim, Ainda são- bem, né? Graças a Deus. Ainda bem. Mas, ô Daniel, nós estamos já partindo para o final dessa nossa live e dizer que foi muito bom, cara, ter esse tempo com vocês aqui, cara. Sim, Para nós também. né? Como a gente disse, como eu estava dizendo no começo lá, né? Quando a gente começou a conversar, vocês são pessoas muito especiais para nós, né? E assim, ó, daqui a pouco a Luciana ela te coisa aí. E vocês são uma pessoa muito especial para nós, assim, desde pequeno, né? A gente tem um amor muito grande por ti e pela Ashley também, né? Que a Ashley é uma pessoa que conquistou muito nosso coração também. Então foi muito bom ter esse tempo com vocês aqui. Mas eu queria assim, ó, deixar com vocês aí alguns minutinhos que vocês querem falar alguma coisa para nós, alguma mensagem. O que vocês querem deixar para o povo da PIB que tanto anseia ver vocês e que vamos se ver agora. Dia 2 de novembro, vocês vão passar um mês aqui, Isso. é isso? Então, a gente vai ficar do dia 2 até o dia 27. Tá, então uns 20 e poucos dias, 25 dias, vocês vão passar aqui com a Isso. gente. E o que vocês têm, o que vocês querem falar para nós aí? Puxa. Meu Deus, eu tô bem feliz. Eu queria. What I'm looking forward to saying now? Or No, just like to say? just whatever you want to say to them, like a Okay. word of encouragement or whatever. Meu Deus, continuando ser o povo de Deus, né? Porque já está influenciando eu aqui nos Estados Unidos, como você deu tanto carinho e amor para mim, nossa família aqui, sim, me conhecendo. E isso é a família de Deus, o povo de Deus. Sim. E uma coisa que eu gosto muito da igreja da PIB, que eles amam a palavra de Deus. E eles querem aprender mais e fica mais profundo e continuar procurando e amando a palavra de Deus. E então, para give direction. Para dar direção. Para dar Direção. direção para a sua vida, né? Uhum. Procurar a direção na palavra de Deus. Isso. Eu acho que para mim, inclusive eu estava lendo 1 Samuel e lembrado daquele momento que o povo de Deus quis se comparar a outros povos e pediu a Samuel que lhes desse um rei. E a resposta ali, né, claro, nesse contexto que Deus falou que, ok, então vocês que tenham um rei, que Deus realmente queria ser o rei deles, que Deus queria ser o líder deles, mas eles estavam se comparando a outros, tal. E eu acho que a PIB hoje está no processo de achar um pastor sênior, que vai ter um histórico agora, se Deus quiser, que quem seja essa pessoa que vai mudar, né, um pouquinho da fase da igreja, mas que não seja ele o foco, que não seja um pastor ou uma pessoa ou uma figura, uma celebridade que seja o foco da igreja, que seja Jesus, né? Como Amém. Paulo falou em 1 Coríntios 4, que o Paulo e Apolos, eles plantaram, eles escolheram, mas foi Deus que deu o crescimento. É isso Então, aí. que vocês foquem bem na palavra de Deus e orem, né, procurando a vontade de Deus e não a sua própria, e saibam que Deus é o Senhor da sua igreja e que Ele está no controle, e que o que acontecer é que amem uns aos outros, né? Que amem como sempre amaram nós. Quando eu chego aí, todo mundo ama, abraçam, beijam, dão carinho que sempre deram, né? Que isso é o povo de Deus, é a gente aprender a se amar, independente das nossas diferenças, né? Que não seja algo que seja prioridade ser efetivo, ter planos, tal. Essas coisas são todas boas, mas o que é mais importante é ter o coração voltado a Deus, a sua vontade
e procurar a sua face, né? E procurar não só a sua face individualmente, mas junto, né? Então, que vocês continuem sempre com esse foco de grupo de discipulado, com grupos de orações, com louvor que é voltado à palavra, a Deus, e que a palavra seja sempre, né, o foco, né, de vocês. E isso influenciou hoje, quando eu prego, por exemplo, eu faço questão de ter uma cópia da palavra de Deus e pregar. Hoje, muito pastor quer pegar com iPad, quer pegar com iPhone, com computador. Eu acho isso errado, na minha opinião, que acho que o que eu cresci com o pastor Paulo, com meu pai, com o pastor Zenilton, outros aí, né? É saber que a palavra de Deus é principal, que temos que usá-la e temos que aprendê-la e temos que aprender a amar Jesus Amém. dessa maneira. Amém. Dani, inclusive, já que tu tocou no assunto, ore por a gente, para essa questão da sucessão pastoral, né? Com Nós certeza. estamos chegando lá e que Deus possa realmente nos dar muita sabedoria para continuar tendo essa igreja amada que a gente ama tanto, né? E a gente possa estar junto de novo, né? O Carlão botou ainda há pouco ali em cima, né? Ele disse, ó, vamos se encontrar de novo aí, quem sabe quando vocês vierem, né? Não sei se a gente vai conseguir se encontrar, porque se a gente conseguir se encontrar, é capaz do governador, o prefeito mandar a polícia, vai ser tanta gente. Vai ser tanta gente, é. Mas olha só, tio, a minha mãe fez um itineráriozinho pra gente, da nossa vinda aí, pra gente organizar bem. Então, se alguém quiser, entre em contato com a minha mãe, que ela tem tido um esquema planejado de todos os nossos dias para aí ficar melhor, né? Para a gente não desencontrar com o pessoal aí, com a galera. Você quer falar alguma coisa? Roseli nos inclua dentro dessa, então, né? Isso. Então, assim, ó, só para terminar agora, então, obrigado mais uma vez, Ashley. Nosso coração está aqui contigo sempre, o Daniel, seus filhos, né? Dizer que a gente ama muito vocês, você é uma família muito preciosa para a gente, muito abençosa para Deus, e que logo a gente vai se ver. E obrigado por terem compartilhado esse tempo com vocês, né? Vocês aí com os seus afazeres, com os filhos, tudo, e tiveram um tempinho aqui para estar com o povo, um pouquinho com o povo da PIB, trazendo essa experiência, né? Lá que vocês tiveram aí, que estão tendo nos Estados Unidos para conosco. Com certeza. Beijão para vocês, Deus abençoe. Beijo para vocês. Dia 2 de novembro. Dia 2 aí, vamos estar juntos se puderem, né? O tio Cid falou, vamos pescar junto, vamos sim, vamos pescar. É isso aí, Cid. E o tio Carlos fica falando que eu tenho careca, eu tenho cabelo. Tá cortadinho até, só que tá arrumadinho. Mas assim, tem umas entradinhas, né? Tem essa entradinha. Mas aqui, por causa da coronavírus, ninguém pode cortar cabelo. Eu acho que eu é verdade. E aquela maquininha que tu comprou. Olá, meus queridos. Deus abençoe. Um grande abraço para vocês. Eu te amo, tá bom? Um abraço. Amamos vocês também. Pessoal. Beijo. Obrigado, pessoal, por todos aí. Um abração. Obrigado.